Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Peterson Brito e depois de mais de 50 aulas deste curso, ele finalmente está chegando ao seu final. Não significa que não teremos mais conteúdos aqui, tá? Pelo contrário, ainda teremos muito o que conversar, muito o que falar sobre essa arte maravilhosa que é a música. Apenas este curso em específico está chegando ao fim. E para não ficar só nesse aviso, eu vou aqui entregar para vocês, e eu espero que seja útil, uma última aula deste curso, uma aula bônus sobre série harmônica, que é um assunto que muitos músicos, estudantes de música, até já ouviram falar, mas às vezes têm dúvidas, não compreendem muito bem. Eu vou tentar da melhor maneira possível explicar para você o que é série harmônica, como é que isso funciona, tá bom? Então, fica comigo até o final desta aula e também continue comigo aqui neste canal, pois muitos novos conteúdos virão daqui para frente. Fechado? Então vamos lá. Para começar, o que seria série harmônica? Eu vou até ler o slide aqui para não ter risco de eu falar besteira, apesar de eu mesmo ter escrito. Então vamos lá. Série harmônica é o nome que se dá em física ao fenômeno acústico no qual um som, seja qual for, sempre está acompanhado de outros sons com menor intensidade e muitas vezes imperceptíveis ao ouvido humano. Em outras palavras, ou traduzindo, série harmônica é um fenômeno da natureza, é um fenômeno físico, que diz o seguinte: não importa o som que você esteja ouvindo, seja de um instrumento musical ou seja de alguém batendo na porta da sua casa, esse som vem acompanhado de vários outros sons, muitos outros sons, que você não é capaz de ouvir, mas que estão ali presentes. Ok? É basicamente isso. É como se fossem, alguns costumam dar esse exemplo, fantasminhas que cercam aquele som principal. Esse som principal que eu estou falando aqui, na verdade, tem um outro nome, a gente chama de som fundamental. Então, o som fundamental é o som que nós ouvimos de fato. É o som daquela corda de violão quando você toca, é o som da mesa quando batemos sobre ela, é o som de alguém batendo na sua porta, tocando uma bateria. Aquele som mais forte, aquele som que a gente de fato identifica de primeira, é o som fundamental. E os sons que acompanham esse som principal, os fantasminhas, são chamados de harmônicos. São harmônicos desse som fundamental. Cada um desses harmônicos possui um volume diferente um do outro. E é, portanto, inclusive o som fundamental, o mais alto de todos, tá? Por isso que nós ouvimos esse som fundamental, enquanto que os harmônicos possuem volumes bem menores. Quando a gente fala em intensidade, está falando de volumes, tá? Possuem volumes bem menores, até chegar no momento onde nem dá para ouvir mesmo, de tão baixinho que é o volume, ok? Todos esses harmônicos possuem volumes menores que o do fundamental, como eu falei agora, né? Que o do som fundamental, e também diferentes entre si. E essa relação de volumes de intensidades entre o som fundamental, que é o mais forte de todos, e os demais harmônicos que variam de volume, é que formam o timbre daquele som que nós estamos ouvindo. Então, se você não sabia, agora sua mente vai explodir. Você já se perguntou por que uma nota dó, por exemplo, tocada num piano, soa diferente de uma nota dó, ou da mesma nota dó, tocada em uma guitarra, por exemplo, ou em um saxofone, ou em um trompete? Já que a nota dó é a mesma, como é que os timbres mudam? E a resposta está aqui. Apesar do som fundamental ser o mesmo, a nota, por exemplo, Dó4, os harmônicos que acompanham o Dó4 do piano e os harmônicos que acompanham o Dó4 da guitarra, ou do sax, ou do clarinete, ou de qualquer outro instrumento, possuem volumes diferentes. E são esses volumes dos harmônicos que modificam o timbre. Tá? Então, aí o que faz os harmônicos terem volumes diferentes? Aí sim entra a questão da construção, do tamanho do instrumento, do material utilizado e assim por diante. Tudo isso influencia na produção dos harmônicos. Então, apesar dos próprios harmônicos serem os mesmos, tanto no Dó4 do piano como no Dó4 da guitarra, do sax, é o mesmo Dó e são os mesmos harmônicos, mas os volumes, as intensidades desses harmônicos são diferentes e isso faz com que o timbre seja completamente diferente.
Isso acontece também com a voz humana, tá? Por mais que alguém tenha uma voz muito parecida com outra, nunca será idêntica, porque para isso todos os harmônicos também teriam que ter as mesmas intensidades, os mesmos volumes, e a gente não está falando aqui de 2, 3, 10 harmônicos, a gente está falando de algo que tende para o infinito. Então é impossível 2 timbres completamente idênticos de voz, por exemplo. Tudo bem? Muito bem. Agora podemos seguir. Espero que tenha compreendido até aqui, tá? Mas se não entendeu, continua comigo que talvez você consiga compreender até o final dessa aula. Vamos lá? Imagine o seguinte, temos aqui um músico com trompete emitindo uma nota e a nota principal, o som fundamental, é esta nota bonitona aqui, cor-de-rosa, que é a maior de todas, é a que tem mais volume. Apesar da gente ouvir esse som, essa nota, todas essas outras em vermelho aqui estão soando junto com ela, tá? Só que a gente não consegue ouvir esses outros sons. Aqui o que nós temos então é essa nota cor-de-rosa como som fundamental, a nota que de fato ouvimos, e todas essas outras notinhas como harmônicos que acompanham essa nota principal. Teriam muito mais, tá? Aqui foi só para exemplificar, então é por isso que algumas pessoas dizem que essas notas são como fantasminhas que seguem a nota principal, tá? A gente não percebe que estão ali, mas estão, certo? E vamos tentar compreender agora como identificar esses harmônicos? É possível? Existe uma sequência exata em que essas notas fantasmas aparecem? Existe, tá? Inclusive o nome série harmônica tem a ver com isso. É uma sequência exata, matemática ali, de sons que acompanham um som fundamental, um som principal, tá? Esse som fundamental ou principal é o nosso primeiro harmônico, é o que a gente ouve, e os demais vão do segundo harmônico até o infinito. Vamos seguir? Como é que a gente identifica esses harmônicos? Temos aqui uma corda. Essa corda você pode interpretar como sendo uma corda de guitarra, de violão, de contrabaixo, sem problema, tá? No momento que a gente tocar essa corda, o que vai acontecer? Ela vai vibrar. E vibrar significa fazer esse movimento de vai e vem, tá? Vai até lá em cima, depois vai até lá embaixo e depois retorna. Aqui eu estou usando corda como exemplo porque a corda é algo que você consegue enxergar a vibração a olho nu. Mas qualquer objeto que gere som, vibra, tá? Eu falei da porta, quando você bate na porta, essa porta vibra e por isso ela produz som. Só que essa vibração não é visível. Uma corda sim, então vou usar corda como exemplo, mas é qualquer coisa que produza som, até um instrumento de sopro, por exemplo, ok? Muito bem. Então, a corda vibrou, e aí vem uma coisa importante que a gente precisa saber, que é quantas vezes essa corda vibrou. E ao invés de perguntar quantas vezes a corda vibrou, a gente usa um outro termo, que é qual a frequência de vibração dessa corda? Com que frequência ela vibra? Tá? Então, a gente chama essas vibrações de frequência, e a maneira que a gente mede essa frequência de vibrações é utilizando também uma medida que talvez você já tenha conhecido, que é Hertz. Então, o que é o Hertz? Hertz é a unidade de medida para frequência de vibração, tá? O Hertz indica quantas vibrações por segundo acontecem. Então, se essa corda que a gente tocou vibrou uma vez por segundo, e vibrar significa, como eu falei, um movimento de vai e volta, né? Esse vai e vem. Se ela vibrou uma vez por segundo, então ela possui uma vibração de 1 Hz, ou uma frequência de 1 Hz, tá? Essa é a medida, 1 Hz. Se ela vibrou 60 vezes por segundo, 60 Hz. Se ela vibrou 1000 vezes por segundo, 1000 Hz ou 1 kHz, porque quilo aqui significa 1000, certo? Ah, mas ela vibrou 20 vezes por segundo, então ela tem, 20.000 vezes por segundo, então ela tem uma frequência de 20.000 Hz ou 20 kHz, certo? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de nota musical, cada nota musical possui uma
frequência, uma quantidade de vibrações, tá? E isso vai ser muito importante para a gente compreender a aula de hoje, certo? Seguindo, então. Então, temos aqui a nossa corda vibrando. E qual é a frequência dessa vibração? Eu vou colocar na tela agora. Essa corda está vibrando 110 vezes por segundo, portanto, 110 Hz. Em música, 110 Hz equivale à nota Lá1, o primeiro Lá do nosso teclado musical de 5 oitavas, por exemplo. Tá? Então, essa é a frequência dessa vibração. Então, vamos considerar que 110 Hz, ou Lá1, a nota Lá, é o nosso som fundamental. É o som que nós ouvimos. É como se essa corda fosse a quinta corda do violão, corda Lá, por exemplo. Ok? Tocamos e ela vibrou. Beleza. Esse som, Lá1, é o som que nós de fato ouvimos. Como é que eu consigo encontrar os harmônicos que essa corda produz? Porque apesar dela estar vibrando no seu total aqui, ó, toda a corda vibrando, ela poderia vibrar, e ela possui vibrações menores em cada pedacinho dela. Esse é o segredo da série harmônica. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou dividir ao meio essa corda. Coloquei aqui um pregador e dividir ao meio. Agora que eu dividi ao meio, se eu tocar qualquer um desses dois lados, ele vai vibrar também, tá? E essa vibração será o dobro da vibração que estava antes. É assim que funciona fisicamente, tá? Esse fenômeno acústico, sonoro. Uma corda inteira vibrava 110 vezes por segundo. Agora que eu dividi no meio, se eu tocar tanto esse lado quanto esse, vão vibrar o dobro, que é 220. Olha só. Então agora temos o dobro da frequência, 220, e a nota equivalente a essa vibração é Lá2. Antes era Lá1, agora é Lá2, ou seja, 1/8, tá? Então, esse 220 equivale a 2 vezes a frequência do nosso som fundamental, do som anterior. Tranquilo? Então, aqui você já conclui algumas coisas que daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas é assim que funciona. Eu dividi em 2 partes a corda, mas e se ao invés disso eu dividisse em 3 partes? Desse jeito. Temos aqui 3 partes iguais, e se eu tocar qualquer uma dessas 3, elas vão vibrar igualmente. Como eu dividi a corda em 3 partes, significa que eu tripliquei a frequência. Então, se a corda inteira vibra 110 vezes, qualquer uma dessas partes que eu tocar vai vibrar 3 vezes mais. E a nota resultante disso, e a frequência também, são essas. 330 Hz, que equivale a 3 vezes a nossa frequência do som fundamental, 110, e a nota que a gente vai ouvir é um Mi3, equivalente a 1/5, por exemplo, da nota Lá. Ok? Olha como novas notas musicais vão surgindo aí. Esse é o nosso terceiro harmônico. Seguindo, e se ao invés de dividir em 3, eu dividisse em 4 partes? Então, qualquer uma das partes que eu tocasse iria vibrar. Essa vibração seria 4 vezes mais do que o som fundamental, portanto, 440 Hz, que equivale exatamente a 4 vezes 110, tá? E a nota que a gente ouviria, Lá3, tá? Mais um Lá. Ouvimos Lá1, Lá2, depois a nota Mi3 e agora Lá3. Tá, e se eu dividisse em 5 partes? Já eu termino, tá? Não vou continuar dividindo infinitamente, mas só para a gente compreender. Se eu dividisse em 5 partes e tocasse qualquer uma das partes, elas vibrariam 5 vezes mais do que o som fundamental. E o resultado seria este, 550 Hz, que equivale a 5 vezes a frequência do som fundamental. E o som que nós ouviríamos é um Dó sustenido 4, equivalente a 1/3 da nota principal, da nota Lá. Ok? Isso ao invés de 5, dividisse em 6. Ao tocar qualquer parte, vibraria, essa vibração seria 6 vezes mais, e o resultado seria este, 660 Hz, que equivale a 6 vezes a frequência fundamental, do som fundamental, e a nota seria um Mi4. Nós já ouvimos lá atrás um Mi3, agora temos um Mi4, 1/5 novamente da nota principal. E se eu dividisse em 7 partes?
Ao tocar qualquer uma das partes, ela vibraria e produziria, então, 7 vezes mais a frequência do som fundamental, 770 Hz, que equivale a 7 vezes 110, e a nota que nós ouviríamos seria um Sol 4, seria uma sétima menor em relação ao som principal, ao som fundamental, e eu deixei em vermelho porque conforme a gente vai aumentando aqui a distância entre o som fundamental e o harmônico, aqui a gente já está no sétimo harmônico, esse som começa a ficar um pouco desafinadinho, tá? Em relação aos sons as notas que a gente já está acostumada a ouvir num piano, por exemplo, tá? Então, é um sol que é quase um sol, é um pouquinho mais baixo que um sol real, ok? Tá, para acabar, vou dar só mais um exemplo deste. E se eu dividisse em 8 partes? Qualquer uma que eu tocasse iria vibrar, essa vibração seria 8 vezes mais que a do som fundamental, portanto 880 Hz, que nos daria mais um Lá, o Lá 4 dessa vez, tá? E isso significa 8 vezes 110 Hz, que é a frequência da corda inteira vibrando em sua totalidade. Vou parar por aqui, mas eu poderia continuar. E se eu dividisse em 9, em 10, em 11 partes, tá bom? Mas eu acho que já deu para entender o recado. Então vamos a uma visão geral do que a gente fez até esse momento? Olha só, nessa tabelinha já está tudo bem separadinho aqui para você. Aqui nós temos o estado da corda que a gente está tocando. Então, a corda inteira, quando a gente toca, ela vibra 110 vezes por segundo, uma frequência de 110 Hz, produzindo assim a nota Lá1, que é a nossa nota fundamental, a nota que a gente realmente ouve, e que é o primeiro som, portanto, da nossa série harmônica. É o nosso primeiro harmônico. E o que a gente está aprendendo e entendendo aqui é que junto dessa nota Lá1 vem também os outros harmônicos que a gente não consegue ouvir, mas que estão lá. E esses harmônicos são exatamente esses que nós encontramos ao dividir essa corda em partes, tá? Então vamos ver o segundo harmônico. O segundo harmônico foi o que conseguimos dividindo a corda em 2 partes. E aí dobrou a frequência e a nota foi Lá2, que equivale a uma oitava, tá? Já o terceiro harmônico foi uma corda dividida em 3, dessa vez 3 vezes mais a frequência fundamental, 330 Hz. A nota que a gente obteve foi Mi3, que equivale a uma quinta em relação à fundamental. Seguindo aqui, dividindo a corda em 4 partes, 440 Hz, nota Lá3, também uma oitava em relação à nota fundamental. Tá? É claro que eu estou falando aqui uma oitava em relação à nota Lá sem considerar a altura, né? Porque se eu for considerar a altura, esse Mi3 em relação a Lá1 não é uma quinta, é uma 12ª, mas aí vai ficar muito confuso. Então, eu sempre vou considerar como se estivesse dentro de uma escala musical. A nota Mi é a quinta de Lá. Simples assim, tá bom? E ó, dividindo a corda em 5 partes, 550 Hz, Dó sustenido, que é uma terça. Dividindo em 6, 660 Hz, nota Mi, que é uma quinta. Dividindo em 7, 770, que é a nota Sol, que é uma sétima menor, um pouquinho desafinada. Dividindo em 8, 880 Hz, novamente a nota Lá, novamente uma oitava, tá? E nós temos aqui, então, 8 harmônicos em sequência da série harmônica, ok? Lembrando que quanto mais você vai avançando nos harmônicos, mais agudo vai ficando o som, porque tá vendo essa relação de frequência? Eu não lembro se eu falei, acho que não, então vou falar agora. Quanto mais baixa a frequência, mais grave o som. E quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som. Portanto, o som mais grave da série harmônica, de qualquer série harmônica, é o som do primeiro harmônico, do som fundamental. Todos os harmônicos que se seguem são mais agudos, tá bom? Beleza. Quais são as conclusões que, de cara, a gente consegue tirar só analisando essa tabela? Inclusive, se quiser tirar um print, aproveite agora, já tira aí uma foto, um print, para você poder estudar depois. Ou volta no vídeo e assiste de novo também, tá bom? Seguindo, as conclusões seriam, primeiro, qualquer frequência, qualquer nota musical, qualquer medida que a gente multiplicar por 2 vai gerar um intervalo de oitava acima
do som fundamental. Então, se eu tenho uma corda que, ao tocar, ela emite a nota Dó, se eu dividir ela no meio, ela vai soar ainda um Dó, só que mais agudo. Se eu tenho um instrumento de sopro, por exemplo, um tubo, eu sopro e ele emite a nota Sol. Se eu serrar no meio, exatamente no meio, e soprar, ele vai emitir a mesma nota Sol, só que uma oitava acima, tá? Então, guarda isso. Qualquer frequência multiplicada por 3 gera um intervalo de quinta justa. Então, imagine novamente esse tubo de metal ou de madeira gigante. Eu toquei e nós ouvimos a nota Dó. Aí eu serrei no meio, toquei e a nota que eu ouvi foi Dó mais agudo, uma oitava acima. Agora, se ao invés de serrar no meio eu tivesse serrado em 3 partes, eu ouviria a quinta justa de Dó. Eu ouviria a nota Sol. É assim que a gente vai obtendo as notas diferentes dentro de um instrumento musical, por exemplo. E se multiplicar por 5, ou seja, cortar em 5 partes essa corda, dividir em 5 partes esse instrumento de sopro, por exemplo, ele geraria o equivalente a uma terça maior em relação à nota fundamental. Ah, e se eu multiplicasse por 7, ou dividisse em 7 partes essa corda? Cada uma das partes geraria um som equivalente a uma sétima menor. Lembrando também, é sempre bom dizer, que em relação à série harmônica, quanto maior a distância da nota fundamental, do som fundamental, em relação ao seu harmônico, mais desafinadinho, mais achatadinho vai ficando, tá, essa frequência. Então, é diferente, por exemplo, do cálculo feito para afinar um piano ou outros tipos de instrumentos, tá? Por quê? Porque existe um sistema musical chamado sistema temperado. Se você não conhece ainda, dá uma pesquisada, que a partir de cálculos de uma equação matemática, conseguiu chegar na nossa escalinha que a gente conhece hoje, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, onde a distância entre essas notas é sempre a mesma, ali de semitom e semitom. Na série harmônica, isso não é tão respeitado porque é um fenômeno físico, é um fenômeno natural. Então, você ouve um som, esse som vem acompanhado de muitos outros sons e não necessariamente com frequências tão definidinhas assim, tá? Então, existe uma diferencinha aí entre essa sétima menor que está presente na série harmônica e a sétima menor que você tocaria no seu instrumento musical. Tá bom? Só para você saber. Quanto mais distante o harmônico, mais achatadinho, menor é a frequência em relação à frequência do que a gente ouve ao tocar num piano, por exemplo. Tá bom? Seguindo. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, então, em relação a essa nota que a gente viu. E a gente foi só até o oitavo harmônico. Vamos avançar nisso, tá? Então, temos aqui 16 harmônicos, que é para não ter do que reclamar. A nota Lá1, que foi o nosso primeiro harmônico, nosso som fundamental, com 110 Hz, e os harmônicos que se seguem a partir dela. Então, perceba que a gente tem oitavas aqui, a gente tem terças, quintas, a gente tem sétimas, temos até quartas aumentadas. Então, tem bastante intervalos aqui para você verificar, para você estudar em relação à série harmônica dessa nota Lá. Aqui, então, o que nós temos é o som fundamental, nota Lá, Lá1, inclusive, com 110 Hz, e os harmônicos que acompanham essa nota, os fantasminhas que acompanham essa nota. Tá? Lembrando, e vou repetir isso sempre porque é importante, que a nota Fá sustenido 5 não tem necessariamente 1430 Hz, se você for ouvir num piano, num instrumento musical, por exemplo. Acontece que nessa relação que a gente está fazendo, é aquilo que eu falei, vai se achatando um pouquinho essa frequência conforme você vai subindo aqui no número do harmônico, tá? Então não são notas tão precisas, são notas meio desafinadinhas, mas estão aí, estão presentes, ok? Isso é série harmônica. É basicamente isso. E acredite, qualquer som que você ouça vem acompanhado de muito mais até do que 16, mas até 16 acho que já é uma quantidade bacana. E para não ficar só nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma tabela agora para você que você precisa tirar print, que é uma tabela com todas as notas musicais como som fundamental, som gerador ali, então Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, e os 16 harmônicos, tá?
de cada uma dessas notas. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui a tabela. Eu vou precisar sair da tela para que você possa tirar um print e aproveitar melhor esse print. Então, vou sair agora aqui. Só um instante. Ok, olha só o que você tem aí em mãos agora. Aqui na primeira coluna, temos todas as notas musicais como som fundamental. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido e si. Ok? Aqui em cima temos os harmônicos. Então, essa coluna é o primeiro harmônico e vai até o 16º harmônico. Muito bem. E aqui em cima nós temos a relação de intervalo entre um harmônico e outro. Basicamente, ó, vamos pegar aqui o primeiro harmônico Dó como referência. Então, aqui está dizendo que do primeiro harmônico, nota Dó, para o segundo harmônico, há uma oitava justa. E, de fato, há, de Dó para Dó. Do segundo harmônico para o terceiro, temos uma quinta justa, Dó, Sol. Do terceiro para o quarto, uma quarta justa, de Sol para Dó, quarta justa. Do quarto para o quinto, uma terça maior, de Dó para Mi, terça maior. E assim por diante, olha só, de Mi para Sol, terça menor. De Sol para Si bemol, terça menor. Si bemol para Dó, segunda maior. Dó para Ré, segunda maior. Dó para Mi, Ré para Mi, segunda maior. Mi para Fá sustenido, segunda maior. Fá sustenido para Sol, segunda menor. Sol para Lá, segunda maior. Lá para Si bemol, segunda menor. Si bemol para Si, segunda menor. Si para Dó, segunda menor. E o mesmo acontece com todos os outros aqui, ok? E aqui na linha verde, o que você tem é o seguinte: a relação das notas de todos os harmônicos com o primeiro harmônico, com o som fundamental. Então, temos aqui o som fundamental, SF, som fundamental. Esse outro Dó equivale a uma oitava, a nota Sol equivale a uma quinta, essa outra nota Dó é uma oitava, né? Dó é a oitava de Dó. A nota Mi em relação a Dó é uma terça, a nota Sol em relação a Dó é uma quinta, a nota Si bemol em relação a Dó é uma sétima menor, a nota Ré aqui, por exemplo, é uma nona maior em relação a Dó. A nota Mi, a gente já viu que é uma terça maior. A nota Fá sustenido em relação a Dó é uma 11ª aumentada, tá? Ou uma quarta aumentada, por isso que eu coloquei quarta aumentada aqui. A nota Lá é uma sexta maior. E a nota Si é uma sétima maior em relação à nota fundamental, em relação à nota Dó. Então, essa tabela está bem completinha, bem bacana, tá? Ah, professor, e o que são essas notas em vermelho aí na sua tabela? São as notas enarmônicas. Deixa eu te explicar isso. Como aqui eu não coloquei nenhuma nota com bemol no som fundamental, eu coloquei Dó, Dó sustenido e não Ré bemol, por exemplo, porque são enarmônicos também, né? Então, tanto Dó sustenido como Ré bemol, você já sabe que soam iguais. Então, o que acontece? Aqui nessa coluna, nós teríamos terças maiores, concorda? Na coluna 5 aqui. Terças maiores. Então, a terça maior de Dó é Mi. A terça maior de Dó sustenido seria Mi sustenido. Mas Mi sustenido, convenhamos, é uma nota meio chatinha de se falar, de se escrever, até de se ler muitas vezes, tá? Então, eu coloquei aqui o Fá, porque o Fá é enarmônico de Mi sustenido. Equivale a um Mi sustenido, vai soar igual, tá? Só que eu coloquei em vermelho para deixar claro, olha, seria um Mi sustenido. Eu só estou chamando de Fá para facilitar, tá? Mesma coisa aqui. A terça maior da nota Ré é Fá sustenido. Portanto, a terça maior de Ré sustenido seria Fá dobrado sustenido. Quem é que quer ler Fá dobrado sustenido? Isso dá um nozinho no cérebro até, enfim, cair a ficha leva um tempo. Como Fá dobrado sustenido equivale à nota Sol, eu preferi colocar a nota Sol aqui. Mas sabendo que é só para substituir mesmo, tá? Sabendo que, na real, a forma correta de escrever seria Fá dobrado sustenido, mas que soa do mesmo jeito. Tá? É isso que eu fiz com tudo que você está vendo em vermelho aqui. São notas que, para não ter que dar um nome estranho, para não ter que te chamar, por exemplo, sei lá, Fá de Mi sustenido, para não ter que chamar Dó de Si sustenido, então eu coloquei em vermelho, deixando claro que é uma nota enarmônica, tá? Mas só para facilitar. É isso, pode tirar o seu print agora à vontade.
analisar com mais calma, tá? Essa tabela, porque se eu for analisar cada caso aqui com você, a gente vai ficar mais de 1 hora e lá se foram 30 minutos praticamente de aula, tá? Tudo bem? Essa foi a nossa aula sobre série harmônica. Eu sei que não é um assunto absolutamente simples, né? Mas é um assunto muito legal, muito bacana, tanto por curiosidade como também para colaborar com seus estudos musicais, tá? Eu vou voltar aqui para a tela. Então, eu peço que, se você se interessou por esse assunto, se aprofunde um pouco mais, pesquise um pouco mais, tá? Porque vale a pena. Você vai conseguir entender, por exemplo, por que que a escala maior é do jeito que é e, por consequência, todas as demais escalas musicais. Por que que a gente valoriza tanto o círculo de quintas dentro de uma composição, dentro do sistema musical aqui ocidental? Tem tudo a ver com série harmônica. Só para te dar uma pitadinha disso, perceba que o primeiro harmônico é o nosso som fundamental, o segundo harmônico é a oitava desse som, portanto é a mesma nota, não muda nada, mas o terceiro harmônico já é uma quinta justa. Então, a quinta é o primeiro harmônico que a gente consegue encontrar que é uma nota realmente diferente do som fundamental. Faz sentido, então, que a quinta justa tenha uma valorização dentro do nosso sistema musical. E isso vai longe, isso vai muito longe. Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre série harmônica, a nossa aula bônus para finalizar esse curso com um assunto que deixa ainda aí uma pulguinha atrás da orelha, tá? E eu agradeço a você que assistiu todas as aulas até aqui e que assistiu inclusive esta aula até o final. Nós continuamos nos vendo aqui no nosso canal com outros conteúdos, tá? Talvez com outros cursos, enfim, com bate-papo, com opinião sobre alguns assuntos. Tem muita coisa ainda para a gente trocar, muita ideia ainda, tá bom? É isso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.